Olá, professor. Meu nome é Gilvandro. O meu é Luiz Fernando. Nós vamos apresentar aqui o nosso projeto da segunda unidade da disciplina de Sistemas de Tempo Real, do semestre 2020.2 da UFRN. Vamos começar aqui explicando um pouco da nossa lógica que foi implementada em C++. A lógica em C++, ela consiste em pequenas etapas. O primeiro é na leitura de arquivos TXT, pois a estratégia é o arquivo em si irá executar as ações no terminal, ele irá armazenar o que foi da saída a partir do que a gente leu em PS, e a interface do usuário será apenas em Python a partir desses arquivos de texto. Então, primeira coisa, ele vai ler um arquivo de ações para saber que tipo de ação ele deve tomar. Se vai ser um kill PID, se vai ser uma mudança de prioridade ou se vai ser uma alocação de CPU. Daí pode ter três argumentos: o nome da ação, o PID e a prioridade ou NICE, ou o terceiro string. Aí a gente fecha o arquivo, daí para garantir que a gente vai limpar o arquivo, abre o arquivo, limpa ele para fechar de novo, né? Agora é um arquivo em branco de novo. E agora começa uma sessão de ifs e elses para cada ação. Se for kill, stop, continue, vai emitir um sinal. Se for para filtrar, vai apenas ou retirar, vai ativar um booleano, que daí lá no fim ele vai atualizar a lista. E se não tiver filtro, desliga o booleano. Aí se for para mudar a prioridade ou mudar o NICE, vai ser chamado as funções respectivas para mudar a prioridade NICE. Enquanto na prioridade existe uma função e o NICE a gente chama o comando de sistema renice. O alocar o CPU é o mesmo sistema. A gente vai chamar o comando taskset a partir do programa do executável. Então, daí a gente faz uma esquemática para fazer esse processo. Aí, uma vez que foi executada a ação, a gente vai pegar o filtro para pegar a lista de processos. A lista de processos é pego por comando também no sistema. E aqui ele vai atualizar a cada segundo. Só para um detalhe, esse SAR seria onde a gente iria começar a pegar as porcentagens de uso de cada CPU, mas devido ao tempo não foi possível. Dando continuidade agora na apresentação do nosso projeto, agora explicando um pouco da interface que a gente fez em Python. Basicamente aqui a gente está utilizando o framework Tkinter para fazer a interface e algumas outras bibliotecas para auxiliar. A gente parametriza aqui um tempo de resposta da interface. Por padrão aqui a gente está colocando 3 segundos, mas a gente pode variar isso aqui tanto para mais quanto para menos. Aqui são algumas funções auxiliares e a ideia do funcionamento que a gente tem é usar C++ para monitorar via os comandos que Luiz Carboneira já apresentou. Via aqueles comandos a gente vai monitorar o sistema e vai salvar todos aqueles dados em arquivos TXT, que é desses arquivos TXT que vão ser consumidos aqui no nosso código em Python para plotar na interface. Então a ideia é essa. Aqui são algumas funções auxiliares. Tem uma função aqui, Update Window, que vai ficar atualizando a interface em tempo real. À medida que a chamada do Update Window for feita, ele vai atualizando com o tempo aqui que vai variar nesse time response que a gente definiu aqui em cima. Então essa função aqui ela vai atualizar os elementos que estão na nossa tela. Nós criamos uma tabela para ficar monitorando de maneira um pouco mais organizada os dados. Então a gente cria aqui uma tabela. E agora vamos entrar aqui em algumas funções que vão estar associadas com os botões que a gente colocou na interface. Então a gente tem um botão lá, o botão Kill Process, que essa função vai ser chamada quando esse botão for pressionado. Basicamente aqui da mesma forma a gente vai se comunicar com C++, mandando agora a informação para lá, escrevendo no arquivo ações.txt, que faz parte do nosso projeto. A gente vai escrever lá o comando kill e o número do PID do processo que a gente quer matar. Então da mesma forma que o stop process, que vai funcionar da mesma forma, no arquivo ações ele vai dar um stop e com o número do PID. Continue process também, da mesma forma, vai dar um continue, vai salvar no nosso arquivo ações.txt um continue e o número do PID. E
Filter process também da mesma forma, vamos padronizar aqui com o comando filtrar e o número do PID, remover filtro também, e todas as outras funções que estão todas associadas aqui com a nossa interface. A gente vai ver um pouco mais detalhes do funcionamento quando a gente for mexer na interface. Então, e por fim aqui outra função auxiliar, que é um closing, que ela basicamente só vai garantir que toda vez que a gente fechar a interface, a janela criada, o processo que estava rodando para gerar aquela interface, ele foi também destruído. Assim a gente consegue limpar um processo no sistema. Então aqui a gente cria a janela com o elemento aqui com o construtor TK. A gente dá um título para a janela, define a geometria e algumas configurações básicas. A gente lê uma imagem aqui para usar como logo do nosso projeto. E agora a gente vai para os widgets do sistema. Que aqui basicamente a gente tem um top frame, que é onde vai ter a logo e uma pequena introdução, né, do software, vamos dizer assim. A gente vai ter o middle, que aqui basicamente vai ser onde vai estar sendo plotadas as informações do monitoramento do terminal, certo? E o bottom aqui que vai basicamente plotar o tempo o runtime, né, o tempo que o projeto está rodando, e também é onde vai estar disponível os botões que vão interagir com os processos. Então, essa é a construção da nossa interface. Aqui são algumas parametrizações básicas para ter todas as entradas e todos os botões esperados. E por fim, a gente marca aqui o tempo do início para ficar sempre cronometrando quanto tempo o software está rodando. E nessa primeira solicitação aqui, após 1 segundo, a gente vai solicitar aqui a função update window, que vai atualizar a interface com base nos arquivos que C++ que o nosso código em C++ está escrevendo para a gente. Então essa é a ideia da interface. Agora vamos de fato para a usabilidade. Então essa aqui é a nossa interface. Como vocês podem ver, a gente tem uma tabela que está plotando aqui os PIDs dos processos que estão sendo monitorados, o CMD, a prioridade, o NICE, o status e a porcentagem de CPU que cada processo está utilizando. Então aqui é o log dos nossos processos. A gente está limitando aqui dos 15 que tem uma porcentagem de CPU maior, a gente ordena e está plotando só isso por uma questão aqui realmente de encaixar melhor na interface. Então a gente tem aqui o runtime, que é essa variável que está aqui embaixo. Vocês podem ver o tempo que está rodando o software. A gente vai ter aqui algumas entradas que a gente vai poder colocar o PID, a prioridade ONICE e CPU aqui e interagir com cada um desses botões. A gente vai poder matar, por exemplo, um processo pelo PID ou parar o processo pelo PID ou continuar. Então vamos começar fazendo essa função. A gente abriu aqui um script, que é esse script aqui, vítima, que ele tem esse PID, e a ideia aqui, primeiro vamos dar um stop nesse processo. Então a gente vai copiar aqui o PID, vai colar aqui e vamos dar um stop nesse PID. Então aqui vocês podem ver que o status do processo mudou para o T, como vocês podem observar. Agora a gente vai querer que ele volte, então vamos dar um continue. Então na próxima atualização aqui ele voltou para o estado S. Então esse é o processo vítima e agora a gente vai querer matar ele pelo número do PID. Então apertou aqui em matar e na próxima atualização aqui da tela ele já não aparece mais. Então essa é a funcionalidade para transformações envolvendo o PID. Segunda parte a gente vai comprovar o funcionamento de set de priority e set de niceness. Vamos usar então o PID do próprio processo da interface de Python Index. Então, a gente vai utilizar o PID dele no campo de PID. Priority niceness a gente vai mudar em um ponto só. E a gente vai setar priority. Só mais um tempo. Pronto. Percebemos que a priority nice eles já alteraram entre 18 e 1. Para mostrar o funcionamento de alocação de CPU, vamos executar a função de alocar CPU provida pelo professor. Alocando CPU, nós vamos ver no HTOP a CPU que ele está rodando.
CPU número 3. Vamos mudar agora. 3 e 4. Vai ficar entre esses daí. Vamos mudar agora a partir do PID dele. 31 tal. Voltar a trabalhar com a CPU 5. A gente vai alocar. E a gente vai ver agora no HTOP. Que ele agora foi para ali, para número 5, que na verdade é 6. De 0 a 5, número 6. Por fim, para mostrar a última funcionalidade exigida, vamos fazer a filtragem por processo. Vamos pegar, por exemplo, o PID de um certo processo e colocar. Por filtro, a gente filtra o processo e pronto, aparece tudo relativo àquele processo. Agora a gente pode também colocar como uma string, chamada pelo nome, vítima, por exemplo. Então, a gente bota o filtro e o grep vai vai chachar a vítima do mesmo jeito. Esse foi o projeto de STR de segunda unidade. Muito obrigado.